com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Guia de Geopolítica e Atualidades do curso Positivo. Então, nesse episódio, a gente vai trabalhar de forma bem genérica o conflito entre Irã e Israel, que está movendo os noticiários no mundo inteiro, gerando toda uma preocupação internacional. Antes de começar as explicações, eu quero que fique bem claro aqui que esse vídeo ele é especificamente focando o quê? Em você ir bem no vestibular, você prever os temas que vão ser abordados. Esse vídeo não é para discutir quem está certo, quem está errado, se a guerra é ética ou não é ética. Não é essa a intenção, achar um lado bom ou um lado ruim. Então, o primeiro passo, eu acho que nós temos que entender que a questão iraniana, como norteador do conflito, é a Revolução Islâmica de 1979. Isso caiu muito em prova de história. Aí, em prova de geografia, talvez eles venham dar aquela ressuscitada. O que foi mesmo essa revolução? Eles tinham lá no Irã uma espécie de rei, que na Pérsia, né, no idioma deles, se chama de Shah, e o nome dele é Reza Parlev. E aí, esse Shah, assim, na minha opinião, ele não soube utilizar os recursos gerados pela exploração do petróleo de forma coerente para a sua população, gerar uma melhor qualidade de vida, uma educação, alguma coisa do gênero. Ele era muito ostentador. E o Irã era o grande parceiro econômico da Inglaterra e dos Estados Unidos na década de 60 e 70 na produção de petróleo ali do Oriente Médio. Aí o que vai acontecer? Você tem um movimento, vamos dizer assim, político, também influenciado pelo socialismo da Guerra Fria, também influenciado pela União Soviética e teológico, religioso, para que assumisse o poder o quê? Um governo onde tem um presidente, mas quem manda no final das contas é uma teocracia, um governo religioso. E aí que dá essa Revolução de 79. É ali que começa, vamos dizer assim, a azedar tudo para dar os problemas dos dias atuais. Eu recomendo, que, sinceramente, que você assista 2 filmes que eles são muito citados nas provas. Um aqui é um desenho animado, ele é bem interessante, chamado Persepolis. É a história de uma menininha que morou na época da transição ali da Revolução Islâmica. Ele é muito utilizado, as charges desse desenho nas provas de história, sociologia, já vi também em geografia. E o filme que ganhou o Oscar, se não me falha a memória, em 2014, ele é bem divertido, ele é hollywoodiano, que é o famoso Argo. Mas ele metade é verídico, assim, o começo do filme é bem interessante, mostrando a Revolução Islâmica. Depois ele descamba para aquelas coisas hollywoodianas, mas ele é divertido. É uma boa coisa para você assistir comendo uma pipoca e aproveitar e aprender alguma coisinha sobre o conflito iraniano com os países em volta. Depois, está explicada a questão? Está explicada a questão da onde que surge a confusão no Oriente Médio. Aí você tem outra discussão bem polêmica que a geografia adora, que é o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Pouquíssimos países não aceitaram o TNP. Um deles é o quê? É o Estado de Israel. Então, Israel tem lá um número X de ogivas nucleares de curta e média distância, mas que podem destruir vários países em volta. Irã, Egito, Jordânia talvez, mas não é a meta de Israel. Israel usa esse tipo de alegação de ter mísseis para gerar medo nos países em volta, como era na época da Guerra Fria, né? Estados Unidos tinha um monte de mísseis, a União Soviética também tinha e esperava-se que não teria conflito nenhum. Mas, de qualquer forma, ele não aceita o acordo, isso está errado, né? Depois ocorre a outra lado da moeda, né? O outro lado da moeda, que é o Irã, que ele assinou o tratado, mas ele não obedece às inspeções da ONU e enrola e fala que não está fazendo um monte de medidas para controlar a questão de armas nucleares, diz que é só para fins pacíficos. Isso é uma confusão doida. É aí que os Estados Unidos jogou a bomba, né, que perfura a montanha para tentar destruir a tecnologia, no caso iraniana. Então, na minha opinião, os dois estão errados. Um porque assina e não cumpre, e Israel não assina. Então, isso gera um escalonamento na região. O que Israel alega para não aceitar isso, né? Ele tem um medo que o Irã tenha também a arma nuclear e ele jogue mesmo em Israel. Isso aí não tem como saber, porque nunca aconteceu uma guerra nuclear na região, felizmente. Mas da onde que Israel tira essa ideia do Irã poder jogar? É que nos últimos anos, o governo iraniano financiou ou ajudou, daí depende de uma série de pontos de vista, diversos grupos que são políticos,
às vezes até partidos políticos, que viraram grupos de guerrilha ou de terrorismo, como é o caso do Hamas, que é na faixa de Gaza, o Hezbollah, que é no sul do Líbano, e os Houthis, que inclusive a gente gravou um episódio aqui do Guia de Geopolítica, recomendo você assistir, que fica no país Iêmen. E esses grupos, eles pegam a população local, faz uma lavagem cerebral e começa a gerar todo um processo de confusão próxima, né? Inclusive os países árabes não gostam do quê? Ultimamente de receber povos palestinos que saem ali da região de Israel. Por quê? Porque eles sabem que o palestino quando chega no Egito, o palestino quando chega no Líbano, o palestino quando chega na Jordânia, no Kuwait ou no Iêmen, eles se unem a esses grupos que são apoiados pelo Irã e começam movimentos revolucionários que geram toda uma confusão local que é ruim para todo mundo no final das contas. Ninguém sai ganhando com esse tipo de confusão. Então o governo de Israel, né, passando a posição deles, eu quero ter arma nuclear para me defender dessas questões iranianas e grupos associados ao Irã. E aí o Irã fala o contrário, eu quero ter arma nuclear um dia para me defender da mesma forma, mas o medo israelense é plausível, existe essa discussão. E não é só israelense também, se você assistiu o nosso vídeo desse guia aqui de geopolítica, que eu recomendo também, assista aquele vídeo que fala sobre a Arábia Saudita e o Irã. Os países árabes, eles têm muita desconfiança do quê? Do Irã. Não é só Israel que é contra o Irã fazer armas nucleares, é todo mundo em volta, a Arábia Saudita, o Iraque, o Iêmen não, perdão, o Dubai, né, que fica nos Emirados Árabes, o Catar, que foi bombardeado pelo Irã. Então, ali todo mundo é extremamente desconfiado com essa posição pseudo-pacifista do Irã, que não quer ter armas nucleares, mas ele sinaliza que quer ter. Então vamos esperar mais para frente. Depois, outra posição que eu acho que vai ser muito questionada nos vestibulares. O governo Trump, pelo menos no discurso eleitoral dele, ele queria focar nas questões econômicas dos Estados Unidos, que eu acho isso bem, bem coerente, por sinal. Então ele entra já querendo o quê? Acabar com os conflitos do Oriente Médio e acabar com a guerra da Ucrânia. Tanto é que ele tenta negociar continuamente com a Rússia, com a Ucrânia, não está dando certo ainda, e ele não esperava que ia acontecer isso. No Oriente Médio, ali em Israel, esse conflito iraniano e judeu, israelense, alguma coisa assim que possa cair na tua prova. E ele teve que intervir militarmente, porque aquela velha discussão, é que parte da elite norte-americana é judaica, e essa elite norte-americana, a gente até fala naquele vídeo de geopolítica aqui do canal, que a elite norte-americana, ela financia as campanhas políticas dos presidentes. Então, provavelmente, os judeus dos Estados Unidos pedem para o Trump, intervenha lá na situação. E também é importante para os Estados Unidos que tem uma pacificação na região, porque é dali que depende uma parte significativa do petróleo deles. Se tiver guerra, é pior para os Estados Unidos. Pode ser bom para a indústria bélica americana, mas para o mundo, para os Estados Unidos e para o próprio governo do Trump não é legal. É que a mídia dá a impressão que mostra assim, o Trump querendo a guerra e não necessariamente. Vendo a geopolítica, ele não quer isso. Outra coisa importante, não só para os Estados Unidos, como para o planeta Terra inteiro, inclusive para o Brasil, para a Petrobras, é que você tem que olhar, né, num mapa, você tem que chegar lá no nosso canalzinho lá, assistir aquele vídeo lá da Arábia Saudita, que é a questão do Estreito de Hormuz. O Irã ameaça continuamente fechar o Estreito de Hormuz, que é aquela passagem que fica de um lado Dubai e Arábia Saudita, que tem a grande produção de petróleo do mundo, e do outro lado tem o Irã. Se ocorrer o fechamento, os Estados Unidos provavelmente entraria num conflito mais direto. Mas eu acho que isso não é o que vai acontecer, mas é interessante você entender a importância do Estreito de Hormuz. É que a força aérea iraniana está fraca, está destruída, a marinha deles é muito fraca, tem só exército físico, mas o exército físico num deserto, eles não vão conseguir fechar uma passagem de estreito marítimo. Mas é um risco, é uma coisa que eu acho que vai cair muito em prova. Inclusive tem outro vídeo aqui no nosso canal falando especificamente dos estreitos do mundo, recomendo você assistir, e daí você vai tendo cada vez uma bagagem maior para acertar as suas questões de vestibular. Outra coisa aqui para fazer o encerramento, né? É bom você entender que a maioria dos países do mundo estão pró o quê? Israel. Porque Israel, apesar dos seus defeitos de políticas, de governos, essas coisas todas, ele ainda é um país democrático, ele tem eleição, ele tem partido de esquerda, ele tem partido de direita, ele é muito importante para a área tecnológica no mundo inteiro, não só bélica, outros tipos de tecnologia, eles respeitam os direitos das pessoas LGBTQI+, tem gente do mundo inteiro morando lá, trabalhando, né? Tipo Tel Aviv, né? Como se fosse uma
mini Nova York, né? E eles têm muita relação econômica com a Europa, Israel, com os Estados Unidos, então tem um vínculo bom assim de atividade econômica. E os próprios países árabes, eles são sunitas. O árabe ele é, vamos dizer assim, historicamente ele tem um vínculo afetivo, vamos dizer assim, étnico com os judeus. Então o pessoal meio que se ajuda ali, apesar de eles brigarem bastante. Enquanto por outro lado o iraniano é persa, é xiita, é um outro grupo, né? Apesar de eles serem islâmicos, é outro grupo étnico. Então a maioria dos países ocidentais pró que é Israel. Quem vai ser pró-Irã, praticamente são assim, para cair em prova, né? Cair em prova. Vai ser a China, porque ela precisa do petróleo do Irã, a Rússia porque, onde os Estados Unidos está, a Rússia vai ser o quê? Uma oposição, só que a China é muito pragmática, se ela vê que ela vai se ferrar, ela vai precisar entrar com o exército, ela não vai ir para o lado do Irã, ela vai só falar, não vou entrar nessa confusão. O russo também, ele está com a economia meio depauperada, meio quebrada por causa do conflito com a Ucrânia, acho que ele não vai entrar. E é curioso, eu até que gostaria que caísse em prova, essa é a minha explicação, que é o terceiro país que apoia o Irã, que é o Brasil. Mas daí não é o país Brasil, é o governo especificamente do Lula. Daí vai depender de prova para prova, o nível de explicação que ele vai pedir, né? Tem que ser provas muito top assim, para perguntar o que eu vou explicar agora. Assim, na época da ditadura brasileira, na década de 70, o Brasil era muito aliado do país vizinho lá, que era o Iraque. Isso eu já fui perguntado muito em prova de história. Então o Brasil criou toda uma infraestrutura de construção civil no Iraque, as empresas Sadia, Perdigão, venderam frango pra caramba pros caras do Iraque, a gente vendeu muito automóvel e na época o Brasil ajudou, a gente estava fazendo nosso projeto de usinas nucleares, a gente ajudou o Iraque a fazer o seu projeto nuclear. Na época, nos anos 80, Israel foi lá e fez a mesma coisa, destruiu o projeto deles porque tinha medo do presidente do Iraque, que é altamente perguntado em prova, que era o Saddam Hussein. Então os países do Oriente Médio, eles não gostavam do Iraque porque o Saddam Hussein era doidão. Eu acho que existe uma chance em prova de criar um paralelo, paralelo de comparação. Hoje o Irã é como se fosse o Iraque lá dos anos 80. Ele é o cara que costuma agitar muito ali na região, os outros países querem uma economia mais dinâmica, começa a ter toda essa complicação e o Brasil, especificamente do Lula, ele acha que é bem interessante manter essa relação de vender tecnologia, mostrar como é que faz uma centrífuga nuclear, talvez vender urânio. É até curioso que na época da Dilma, a Dilma falou abertamente, o Brasil não quer arrumar confusão com o Conselho de Segurança da ONU, com agências da ONU de questão de energia nuclear, o Brasil não vai vender urânio. E aí quando estava no primeiro governo do Lula, ele falava abertamente, mas é direito do Irã ter armas nucleares, ter tecnologia nuclear, ele não falava arma, perdão, ele falava assim, ter conhecimento, know-how nuclear. E agora o Lula parece que vai para esse lado também. Então vale que cai na prova isso, mas historicamente o Brasil gosta de brincar com o perigo ali no Oriente Médio, vendendo tecnologias na área nuclear para eles. Ok, pessoal? Obrigado pela sua atenção. Espero que esse vídeo seja bem útil para vocês no vestibular. Um abraço e até mais.